em que momento que vale você contratar uma pessoa para fazer um trabalho manual ou contratar alguém para automatizar alguma coisa? Então, esse é o trade-off que a gente tem que pôr na balança, né? Mas basicamente a conta que tem que ser feita é quantas pessoas eu tenho que contratar para fazer trabalhos, digamos assim, programáveis. Por exemplo, eu não consigo programar a limpeza física de um estabelecimento. Então, por isso que eu tenho que considerar tarefas programáveis. São tarefas de, por exemplo, contabilidade, administração, relatórios, questão de estoque, de preços, promoção e tudo mais. Então são tarefas que você faz no computador e então são tarefas programáveis. Quantas pessoas eu tenho que contratar para fazer o mesmo trabalho que um robô faria para mim? É essa conta que o empreendedor tem que fazer. E aí a pessoa pensa, vou dar um exemplo aqui, um cara tem uma padaria e ele precisa, ele administra a padaria, ele, sei lá, ele vai atrás dos fornecedores ou não, conversar com os fornecedores e tudo mais, e ele não tem tempo suficiente para poder ficar todo dia no caixa ou então repondo estoque e tudo mais. Então ele vai lá e contrata uma pessoa ou até duas pessoas, uma para ficar no caixa e outra para ficar lá repondo estoque e tudo mais. Essa de repor estoque não vai ter como substituir por um robô, porque é bem físico o negócio. A pessoa vai ver a prateleira vazia, vai pegar um estoque lá, por aqui. Mas a pessoa que está no caixa, seria muito fácil de programar algumas das tarefas dela. É lógico que não substitui a interação humana que tem com o cliente e tudo mais, mas eventualmente um relatório de tudo que foi vendido no dia, a pessoa não precisa ficar lá no Excel colocando na planilha tudo que vendeu, a quantidade e tudo mais, e depois mandar um e-mail pro cara, um relatório pro cara. Ou então, o cara não precisa contratar um software de terceiro e pagar uma mensalidade todo mês para poder usar o software. Às vezes é muito mais interessante o cara, mano, uma padaria, o cara vai lá e contrata um programador. O programador, você paga, sei lá, 1 ou 2 meses para ele de salário, é tipo um freelance assim, né? 1 ou 2 meses de salário pro cara, você gastou bastante no começo, mas no longo prazo você parou de gastar, porque depois que o cara fez o trabalho, o projeto do software que vai organizar todas essas informações, depois que ele tá pronto, você não precisa mais ficar pagando o cara que produziu esse software. O software vai ser seu. Você contratou o cara para programar esse software. Então, ele vai ser seu. Daqui 2 meses, quando ele terminar de produzir esse software, você parou de pagar ele e o software é seu. Então, você meio que economizou no longo prazo o salário de alguma pessoa que está lá manualmente fazendo tudo isso todo dia. Agora imagina se você é uma empresa maior, você tem vários trabalhos bastante programáveis ou automatizáveis, e aí você fica contratando mais gente, porque às vezes você nem conhece que é possível programar. Então, essa é uma relação muito delicada e que muita pessoa às vezes não consegue deslanchar com o negócio, com o empreendimento, porque o maior gasto das pequenas empresas e tudo mais é sempre folha de pagamento. As pessoas contratam e tem que pagar no mínimo um salário mínimo. Só que o salário mínimo não é só os R$ 1.087 que o cidadão recebe. O empreendedor, ele tem que pagar muito mais que isso por conta de questão tributária e tudo mais, benefícios. Então, a pessoa não recebe só isso às vezes. Eu até coloquei uma calculadora aqui, ó. Salário bruto, se a pessoa recebe um salário mínimo... Não, vou colocar uma média de um programador, né? Era uns 2.000 e pouquinho. Aqui tá 5.000. Vamos usar 5.000 então. 5.000. Aí o cara tem um vale transporte que é, sei lá, 4,40 vezes 20 dá R$ 880. Vale refeição. Vale refeição, às vezes o cara ganha uns R$ 600 por mês. Plano de saúde, um plano básico deve estar em torno de uns R$ 500. Outros benefícios eu vou colocar 0 aqui. Isso aqui, ó, do ponto de vista do funcionário, ele tá, de quem tá vendo o funcionário, ele tá recebendo R$ 5.000 por mês. Esse é o salário do cara. Mas o que realmente sai do bolso do empreendedor? Vai sair R$ 9.000 pro cara. Então, é bastante coisa. Você vê que tem bastante tributos aqui, provisão de férias, FGTS e 13º sobre as férias. Então tem um monte de coisa que ele tem que pagar a mais, que no fim vai dar um valor quase que o dobro do que ele paga de salário bruto pro cara. Então, o maior gasto dos empreendimentos, geralmente, principalmente dos pequenos, né? Geralmente é a folha de pagamento. Agora, se eu coloco, sei lá, o salário mínimo aqui. O salário mínimo é de 1.087, né? 1.087, vale transporte, vale... Vou deixar esses caras aqui. Eu sei que nem sempre o cara que ganha um salário mínimo ganha esses benefícios, é muito difícil. Mas num mundo ideal aí, onde... Ideal não é porque já tá ganhando pouco, né? Mas se fosse isso daí... Tá vendo? É mais que o dobro aqui. Então, para você contratar um cara pagando salário mínimo para ele, você tem que, no mínimo, pagar R$ 3.500.
porque tem todos os custos e 13º e blá blá blá. Então imagina para um empreendedor que é dono de uma padaria, ele contratar uma pessoa pelo salário mínimo, já tem que gastar 3.500 por mês. Agora você vai ver lá num site de freelance de programador. Freelance programador. Qual que é o preço que os caras cobram? Ó, o cara até é um pouquinho mais expert, mas o cara cobra R$80 por hora trabalhada. R$80 por hora para um cara bom desse aqui, sei lá. Não sei se ele é bom, tô só chutando. Pelo preço deve ser, mas... o cara vai desenvolver um software de controle de uma padaria aí de estoque de compra e venda e tudo mais. Aquilo que eu comentei, ele vai gastar, sei lá, 2 semanas para programar um negócio desse. Um mês, vai, que chute um mês. E ele trabalha 20 horas, 20 dias durante 8 horas por dia. Então se eu pegar a calculadora aqui, eu acho que é bem menos que um mês que o cara vai precisar para fazer isso, se ele fizer somente isso, lógico, né? Mas se o cara cobra R$80 por hora, vamos no Google mesmo, sendo que ele trabalha 20 dias e por dia ele trabalha 8 dias. Então por mês o cara, aí ó, tá vendo? É um salário bom, 12.800, se ele trabalhasse a todo momento para a mesma pessoa sem parar 8 horas. Mas eu acho que é bem menos que precisa para poder programar um negócio desse. Eventualmente, que seja R$20.000 que você pagou aqui. Se você voltar lá na conta que eu fiz de 3.500, 3.500 é 20 mil, né, que eu tinha falado, 20 mil dividido por 3.500. Em torno de 5 meses ou um pouquinho mais, 6 meses, né, você meio que paga, se você deixar de contratar uma pessoa durante 6 meses, o dinheiro que você economizou, você paga alguém para construir o software para você. E depois disso você não paga mais nada. Então, meio que o break-even aí, ou seja, o ponto de equilíbrio entre você decidir se contrata alguém ou pede para uma pessoa fazer um software para você, é fazer essa conta. Quanto que vai custar o software e quanto que a pessoa recebe. Quanto tempo eu tenho que guardar dinheiro para poder não precisar contratar essa pessoa. Então, é esse tipo de conta que você tem que fazer para ver se faz sentido para o seu negócio ou não. E, eu acho que eu coloco a mão no fogo que se você tiver disciplina e tudo mais, para economizar legal e tudo mais, sempre vai ganhar você contratar um programador, contratar um freelance para você automatizar alguma coisa, ao invés de contratar alguém.